Pode? Boa noite, professor. O resultado importante, voltar a vencer dentro de casa, mas eu queria que, a princípio, você falasse sobre as mudanças da equipe. Foram 4 mudanças na escalação. O Arias, o Canu por conta do DVD, o Acevedo e no meio de Everton. campo, o Everton. Eu queria que você falasse a respeito disso e do jogo de hoje. Bom, sobre o jogo, eu acho que fomos dominantes os 90 minutos, ou sei lá, 90% do jogo, tivemos o controle do jogo, as melhores oportunidades, melhores ações, continuamos sofrendo para fazer um número maior de gols, passamos zerado na parte defensiva, e acho que quase sem trabalho, poucos foram lances que o Vasco chegou à frente. Arias por Gilberto. Gilberto vinha de lesão, jogou, eu não sei quantos, 75 por aí, eu não sei quantos minutos ele saiu no jogo passado. Havia uma preocupação da parte de performance sobre uma sobrecarga nele pelo tempo que ele ficou parado, e o Arias vinha de 2 jogos feitos pela seleção colombiana e com 5 dias de intervalo de um para outro, então eu achei que ele estava melhor fisicamente, conseguiria executar melhor a tarefa defensiva. Nico e Everton entraram no jogo passado, eu conversei com o Everton, venho conversando sempre com ele. Ele achou que se sentiu melhor depois dos últimos minutos no jogo passado, então eu achei que ele aguentaria os 45 iniciais e preferi utilizar ele desde o início. Para sustentar o Everton, preferi colocar o Nico, para dar um pouco mais de sustentação a ele. E a última mudança? Não, Canu. O Canu entrou pela lesão do David, fez a função do David. Boa noite, Rogério. Você já falou isso, que o time precisa ter uma outra resposta fora de casa. Esse jogo contra o Juventude, um time que está praticamente rebaixado, como é que você vai trabalhar, principalmente o psicológico desse grupo, para conquistar esses 3 pontos? Bom, eu não acho que esteja praticamente rebaixado, tá? Bom, também não sei os resultados de agora, como estão os jogos e como vão acabar a rodada, mas tem 9 pontos para disputar. Jogou, pelo jeito, um jogo bem parelho, pelos números, só vi os números agora contra o São Paulo, mas não assisti absolutamente nada do jogo. Vem fazendo bons jogos, vem obtendo bons resultados, acabou de ganhar do Vasco no Rio de Janeiro por 3-1. Quando joga em casa, normalmente apresenta um bom futebol, então não tem. O Sport, rebaixado aí, de fato, estava ganhando de 2-0 do Botafogo, o Sport estava ganhando de 1-0 do Flamengo. As pessoas querem aparecer, querem mostrar seu trabalho individualmente para que possam, se não estão com contrato, possam ser contratadas por outros clubes. Então, eu acho que isso não muda a maneira dos adversários jogarem. Todos os jogos fora de casa foram grandes oportunidades, alguns nós conseguimos, poucos, né, contra a Red Bull, Corinthians e mais um, Palmeiras, e agora são os últimos jogos do campeonato. Se a gente quiser, se a gente almejar brigar pelo 5º lugar, é necessário conquistar um triunfo, uma vitória longe de casa. E esse jogo do Juventude é o próximo, é o que está na lista. Então, para trazer contra o Sport a chance real de brigar pelo 5º lugar, se faz necessário vencer o jogo contra o Juventude. Sênio, na expulsão do domingo ali, eu vi que o Banco do Bahia reclamou bastante, né? Eu queria que você falasse aí o que, é que você achou da arbitragem do Jefferson Ferreira e o que, que aconteceu ali, porque eu estava atrás do gol, não entendi nada que aconteceu na saída domingo. Tá, primeira substituição não ia sair o Pulga, mas no momento o Pulga vai para a maca e a gente muda a substituição. Antes de sair o Pulga, eu estava em dúvida em qual dos dois tirar. Eu quis colocar o Gabriel Xavier pela entrada do Verratti para ter uma bola aérea defensiva numa marcação praticamente individualizada, porque o Vasco ia tentar, logicamente, jogar a bola na área para ele, né? Então a entrada do Gabriel Xavier se deveu a entrada do Verratti dentro de campo, eles iam subir a altura, os últimos minutos, bola na área. Eu acho que o Gabriel defende bem esse tipo de bola. E eu estava na dúvida entre Canu e Santi. E conversei com o Charles antes de tomar a decisão. Esqueci de avisar para ele que ia sair o Santi pelo desgaste, por estar jogando mais, mesmo preferindo ter um canhoto e um destro, mas ia ficar aquele resto de tempo com Canu pela esquerda, com Gabriel Xavier centralizado, já que a Arias defendia o lado direito, né? E acho que o Charles preencheu com um número errado. E ele levantou a placa e não era. Mas depois ele viu a placa levantada com 21, né, com o número dele. E aí eu acho que pode haver um bom senso do árbitro em acrescentar mais um minuto, se ele acha que o jogador demorou para sair.
E ele também poderia ter saído de forma um pouco mais rápida, né? Então, assim, não posso culpar 100% o árbitro, mas se ele achou que o atleta demorou demais para sair, no momento que ele foi, se dirigiu ao atleta, fez sinal para sair, ele poderia ter o bom senso e acrescentar 2 minutos, o quanto ele achasse que fosse necessário, e não mudar uma linha de um jogo que foi bem escrita até aquele momento, e graças à decisão do árbitro. E também não vamos tirar, logicamente, a demora domingo na situação do Santi, mudou o panorama da partida, que se encaminhava para um final como foi o jogo inteiro de domínio do Bahia. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse um pouco sobre o Ademir e a importância dele para o time. Terceiro jogo seguido dando uma assistência, contribuindo a gol, e a 13ª assistência de Ademir nessa temporada. Eu acho que ele vem com muita confiança, tem sido um jogador decisivo, acho que ele se sente dono da posição, e isso acho que é muito importante para o jogador render. O Pulga teve lesionado muito tempo, né? E hoje ele tem um protagonismo grande na equipe. Além de destacar também a força de vontade defensiva dele no final. Ele ajudou muito na marcação, mesmo cansado, né? E tem feito um grande ano. Eu acho que tem mais esse ano que foi renovado de contrato, né? Mais um, né? Teve, né? Tá feliz e tem sido muito importante pra gente. Tem como característica, logicamente, a velocidade, mas tem encontrado bons dribles mesmo em jogadas mais curtas, o que não é mais, por exemplo, de um Pulga fazer isso do que do Ademir, mas não só na velocidade, no contra-ataque, ele tem encontrado boas soluções. Teve algumas oportunidades para fazer o gol hoje, finalizou bastante a gol, fez o goleiro trabalhar, adversário, e tem sido uma peça extremamente útil para a gente nesse ano. Boa noite, Rogério. Falando sobre Everton Ribeiro, você disse na coletiva passada que ele não se sentia bem e agora há pouco falou que ele pediu para jogar. Como é que você vê esse retorno dele ao time titular do Bahia? Bom, ele em condições físicas, com a qualidade técnica que ele tem, ele é um jogador essencial para a gente, né? Ele, por algumas vezes nós conversamos, depois do retorno dele, ele hoje, acho que uns 15 minutinhos eu consigo, depois por uns 30 minutos eu consigo, e nesse último jogo, quando acabou, eu hoje, na hora do almoço, fui conversar com ele para a gente tentar definir a escalação, né? E ele falou, não, eu acho que eu me sinto bem para os primeiros 45 minutos, eu consigo desenvolver. Era um jogo que a gente precisava dessa responsabilidade, chamada por ele. O Vasco é uma equipe que marca muito forte, principalmente os 5, né? Os 2 volantes dele saltam muito nos 5, que eu quero dizer, no Juba e no Nico, né? E os 3 pressionam bem à frente, ou seja, o espaço livre é no 10, é no cara que ocupa a parte de cima do quadrado. Então o Everton faz isso como poucos fazem, né? E aí ele jogou, acho que jogou uns 15, 60, né? Acho que ele jogou, acho que passou uns 15, eu não tenho certeza quanto? 70. Jogou 70 minutos, mas ele disse que se sentiu melhor do que no último jogo. Então, mostra que está se recuperando. Uma pena que o ano está acabando, né? Mas tem ajudado a gente também, um jogador importante, foi fundamental naquele empate contra o Inter, foi fundamental contra o Red Bull. E hoje fez um bom jogo, mesmo não estando no seu auge da parte física. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse a sua sensação sobre o Bahia ter chegado ao recorde de pontos na era dos pontos corridos, 56 pontos. E em um debate esportivo, ao longo dessa semana, acho que na TNT Esportes, disseram que o Bahia não evoluiu de 2024 para 2025. Uhum. Queria saber a sua avaliação sobre isso também. Eu acho que é um debate mais feito sobre posição de campeonato. Se você não for para uma Libertadores de maneira direta, eu acho que a análise é mais feita nesse sentido, né? O estilo de jogo é diferente do que era no passado. Nós acho que conversamos isso até na última coletiva, onde jogávamos muito com Cauli, Veraldo e Tassiano. Hoje a gente joga mais com 9 e 2 pontas, né? Muda bastante, apesar da característica de marcação ser similar ao ano passado, a maneira como ataca ela é diferente, como é a construção com Juba por dentro, quando ano passado nós não fazíamos tanto isso. Eu acho que é muito interligado, a análise é muito interligada, é que, lógico, se você fica em 6º, 7º ou 8º e você alcança o mesmo degrau, o mesmo patamar, ou seja, vai pela pré-Libertadores, numa ida pela pré-Libertadores, é natural que você analise que você não caminhou para frente, se eu não me engano, caminhou para o lado, alguma coisa assim, né? É uma análise democrática, as pessoas têm direito a analisar. Eu acho que o Bahia joga melhor do que jogava antes,
perdeu muitos pontos, logicamente, supera a campanha do ano passado, mas também não dá muito tempo de você comemorar uma marca como essa, porque você tem que se preocupar justamente para que as pessoas possam avaliar de maneira diferente e talvez, se você conseguir uma classificação direta para a Libertadores, as pessoas passem a não avaliar pelo número de pontos, e sim pela colocação. Acho que nesse sentido, democrático, eu não lembro quem foi que falou, mas é o Becker, não sei como é que é o nome do rapaz, mas acho completamente, cada um tem o direito, logicamente, de avaliar como vê o futebol. Boa noite, Rogério. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a entrada do Caio Alexandre no momento do jogo em que o Vasco crescia, tinha posse de bola, né, não tinha uma produção ofensiva tão grande, mas estava incomodando pela posse de bola. E qual foi a orientação, no caso, você orientou ele a fazer a mesma função? Como é que foi a leitura que você faz? Deixa eu te falar, quando o Caio entra no jogo, não tinha cartão vermelho, não tinha expulsão. Quando eu chamo o Caio, desculpa, não quando ele entra. Quando ele entra, já tinha. O Nico bastante cansado, bastante desgastado, ele ia entrar naturalmente. E nós tínhamos, quando eu escolhi o Caio para entrar, nós tínhamos a vantagem numérica dentro do campo. Era justamente para ele entrar e fazer o que ele faz de melhor, que é acionar Ademir, acionar Thiago, acionar Cauli, acionar Pulga do outro lado. As coisas acontecem muito rápido e eu só tinha uma parada para efetuar as duas trocas, né? Então, mesmo, logicamente, o Nico fisicamente nesse momento ele se destaca no sentido do Caio, mas o Caio tem totais condições de entrar 15, 20, 30 minutos, o quanto for, para exercer a função do Nico e jogar. Uma pena que foi a confusão, a expulsão, e eu tinha que decidir naquele momento porque eu tinha duas trocas, mas eu só tinha uma parada para fazer a troca. E ele entrou, eu pensei até em colocar o Eric junto com o Michel para fazer, mas achei que ficaria defensivo demais, né? Já tinha colocado o Gabriel Xavier, pensei em colocar o Caio justamente para botar esses homens de frente para jogar. Boa noite, Rogério, parabéns pelo triunfo. Muito se fala a respeito de Jean Lucas, que não vem desempenhando bons jogos, já é o 4º ou 5º jogo do Jean, ele tem mais de 57 jogos na temporada, obviamente que é o atleta, salvo engano, que tem maior número de jogos, e não sei se isso influencia a questão do pouco desempenho, do baixo desempenho em relação aos outros jogos. Você perdeu agora o Michel Araújo, potencialmente, perdeu, potencialmente, ainda vai ser avaliado, perdeu o Mingo por expulsão, tivemos aí o Pulga que saiu também com pancada. Não, cansaço. Então, assim, existe uma questão da gestão do elenco. Essa questão do Jean Lucas também passa pela função tática. Muito embora o Azevedo não tivesse no início da temporada o protagonismo que tem hoje. Né? Ganhou muito protagonismo com a saída do Caio Alexandre. Como é que você avalia a manutenção do Jean Lucas para os próximos 3 jogos? Considerando que ele tem muita rodagem, você precisa de força física no meio campo e ganhar o meio campo para ganhar esses 3 jogos. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que ele é um jogador que pode, logicamente, ter caído um pouquinho de produção, principalmente com a bola. Sem a bola ele tenta colaborar. Hora ou outra, recompõe um pouco mais devagar pelo cansaço e acredito que possa ser realmente o número de jogos, o número de minutos que ele jogou. Daqui para sexta-feira, sexta, né? Daqui para sexta nós temos tempo para recuperar, temos uma viagem no meio. Acredito que ele tenha disposição física para iniciar o jogo. Se necessário for substituí-lo no meio do segundo tempo, como foi o caso de hoje, nós o faremos. Se a gente achar que ele não tem a condição de jogar, teremos outros jogadores. Tem Eric, tem Nestor, tem outros jogadores que podem cumprir, tem o Michel que pode cumprir se não tiver lesão, né? O meio-campo é o lugar onde a gente mais tem jogadores, mas o Jean Lucas para mim ainda é um jogador diferenciado na força física, na proteção de bola, no ataque ao espaço. Se ele se sentir bem e se a gente tiver a confiança de colocar, vamos colocá-lo. Se não der para jogar os 90, ele é feito para jogar os 90, é um dos poucos que do meio para frente que normalmente aguenta 90 minutos ininterruptos. Nós vamos fazer as escolhas, mas é um jogador que, confesso a você, acho que caiu realmente um pouco de produção, o que é natural pelo desgaste do ano, mas é um jogador que mesmo assim ajuda bastante a gente e sempre colabora. Boa noite, Rogério. Mais uma vez, parabéns pelo triunfo, e não só pelo triunfo, mas pela marca histórica atingida. Mais uma vez, sobre o seu comando. Eu sei que faltam ainda 3 rodadas, mas eu gostaria que você fizesse uma breve análise do ano. O que é que você acredita que pode ser aprendido com esse ano para o ano que vem alçar voos ainda maiores? Falando, inclusive, com a postura de reação e de comportamento frente a tantas e tantas, digamos, situações adversas que o Bahia sofreu com a arbitragem, com a confederação, com o calendário que o senhor diversas vezes frisou aqui, bateu, protestou, mas infelizmente nunca foi atendido.
além da postura e do elenco, o que é que você acha que pode melhorar para o ano que vem? Bom, nós acho que temos que melhorar principalmente o jogo fora de casa, não o resultado, mas a maneira da gente enfrentar os adversários fora de casa. Repito, tem muitos times que também têm uma campanha relativamente fraca, como nós temos fora de casa, com um número de pontos baixo fora de casa, mas nós não temos que nos preocupar com os outros, e sim, se a gente quiser atingir um número mais alto de pontos no próximo Campeonato Brasileiro, nós vamos ter que melhorar o desempenho fora de casa. Repetir o desempenho em casa é um grande desafio, né? Tanto que eu acho que o Bahia nunca somou tantos pontos em casa como somou nessa temporada. Eu acho que ficar só se atendo também à campanha fora de casa, o campeonato é um conjunto, né? Mas nós temos de fato que melhorar o jogo fora de casa. Como peças, nós temos muita peça técnica de construção, o nosso jogo construído ele é muito bom, mas defensivamente nós precisamos tentar nos reforçar em jogadores que poderão vir, como toda mudança de ano acontece, saída e chegada de jogadores, né? Dar uma atenção maior nessa parte de força, que é o que determina muitos jogos fora de casa, talvez mudar um pouquinho, de repente, a maneira de jogar dentro e fora, com peças ou com sistema, né? Eu acho que dessa maneira. Sobre calendário, não tem a Copa do Nordeste no próximo ano, que diminui o número de jogos, em contrapartida. Por isso seria tão importante caminhar para a Libertadores de maneira direta, porque a pré-Libertadores, quando a gente jogou esse ano a pré-Libertadores, nós enfiamos jogos no meio de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, onde o nível é mais baixo. E nós conseguimos, praticamente trocando todos os jogadores de uma partida para outra, enfrentar a pré-Libertadores e enfrentar esse tipo de campeonato. Esse ano a pré-Libertadores, ela adentra no Campeonato Brasileiro, né? Se eu não me engano, as datas do Brasileiro no começo são de meio de semana, né? Meio de semana, e os campeonatos regionais estaduais de fim de semana. Então eu acho que nós temos um grau de dificuldade grande. Então é isso que eu tento mostrar para eles, da diferença que é você se classificar de maneira direta e ter que enfrentar uma pré-Libertadores, quando você no final de semana você não vai pegar o clube X do estado, você vai pegar o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, enfim, equipes que vão estar investindo nessa competição. Continuo com a minha tese de que sempre o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante que nós temos. Mais importante para nós do que Libertadores, do que todos os outros campeonatos. Não significa que nós, pelo amor de Deus, temos que abrir mão de outros campeonatos. Mas ele é o campeonato como o Atlético Mineiro, por exemplo, que nós tivemos, acho que todos vocês acompanharam, eu acompanhei ontem, que chega numa final, com a chance gigantesca na mão, mas que quando escapa, e já aconteceu comigo, defendendo São Paulo, você fica, às vezes, um pouco sem chão, sem rumo, perdendo. Então, o Campeonato Brasileiro ele é o que direciona tudo no ano. Então, eu acho que a gente tem que continuar valorizando isso e, logicamente, se você for para uma Copa Libertadores, para uma Sul-Americana, para uma Copa do Brasil, você também tem que dar o valor a essas competições, lembrando que o brasileiro tem data de início e fim, né? Eu acho que, mais ou menos, é isso, as datas que diminuem da Copa do Nordeste, apesar que o campeonato, pelo que eu vi, começa dia 11, né? E nós não temos praticamente meio fim de semana até a primeira parada data FIFA no mês de março, ali, sei lá, 20, 21, não sei que dia de março, não me recordo agora. Boa noite, Rogério. Igor Sacramento, parabéns pelo seu triunfo, parabéns por ter desempenhado taticamente um belíssimo futebol, parabéns pela marca histórica no Campeonato Brasileiro do Bahia, com margem de alcançar pontos maiores. Rogério, eu gostaria de saber como trabalhar os atletas para que consiga fazer o triunfo fora de casa e controlar também, talvez, um pouquinho de ansiedade de que é para poder a classificação direta, que junta o fator ganhar fora de casa e junta o fator de vamos conseguir a vaga direta para a Libertadores. Bom, boa noite. Acho que o positivismo ele tem que existir. Hoje, se a gente olhar a tabela de classificação, a gente vê o Fluminense 1 ponto atrás e o Botafogo 2 à frente, que é a nossa, né, realidade desse momento. O Botafogo, se eu não me engano, joga Corinthians Cruzeiro fora, nós jogamos Juventude Sport fora em casa, né? Nós temos que, primeiramente, pensar em ultrapassar. Botafogo joga que não depende só da gente, né? Mas depende muito da gente, porque se nós não fizermos a nossa parte, não vai ser o Botafogo que vai caminhar para trás. Então, eu acho que, primeiro, para jogos, não existe. Nós temos que ter mais coragem, viver mais o jogo, competir mais. Eu acho que a maneira como nossos jogadores são, eles são de mais técnica, mas fora de casa, se não houver essa parte física, nós não vamos conseguir. Fizemos até um bom jogo contra o Inter, um bom segundo tempo contra o Inter, né? E nós temos que ter isso como objetivo. É o que eu falo, é a diferença entre você entrar num campeonato
brigando numa pré-Libertadores em fevereiro, ou entrar num campeonato de maneira direta, quem sabe até numa vaga num pote 3, o que seria de suma importância para a gente na parte dos 2 jogos fora de casa na reta final, que faz muita diferença. E para isso nós temos que competir nesse ano. Temos um jogo difícil, logicamente, também contra o Fluminense fora de casa, um concorrente da vaga, né? Mas nós temos que viver primeiro esses jogos. Vivemos hoje, conseguimos nossos 3 pontos, ultrapassamos o Fluminense, entramos numa 6ª vaga e agora nós temos esse jogo fora de casa que vai ser o grande desafio do momento. Se a gente conseguir esses 3 pontos, continuamos a briga aí pela classificação direta à Libertadores. Professor Rogério, boa noite, Caro Caldas, Baraúna ao vivo. Hoje, o gol marcado pela sua equipe foi igualzinho ao gol marcado contra o Mirassol, justamente aqui na Fonte Nova. Escanteio curto, Juba de pé fechado, segundo pau, Eric Pulga. E uma das principais críticas ao seu trabalho é porque o Bahia não faz tantos gols de bola parada. Queria que o senhor explicasse mais sobre. Obrigado. Bom, eu tenho uma explicação relativamente simples para te dar. Nós não temos jogadores como sua principal virtude, o cabeceio. Né? Hoje a nossa zaga, que jogou Canu e Santos, são ótimos jogadores de construção, tem bom pé mas não são excepcionais cabeceadores. É diferente, por exemplo, David Duarte e Gabriel Xavier, são os nossos 2 principais cabeceadores. Né? William, apesar da altura, não tem como virtude principal o jogo aéreo, sim sair, flutuar, jogar, finalizar, chapa, tem muita coisa boa. Os outros jogadores não têm essa característica do jogo aéreo. Então isso dificulta bastante. Quando você tem uma equipe mais alta e que tem 3 zagueiros, joga, por exemplo, zagueiros cabeceadores fortes, você tem mais chance. Batedores, nós precisamos melhorar cada vez mais a batida. Nós trabalhamos normalmente um dia da semana, enquanto eu trabalho parte tática, o Charles trabalha, eu não consigo fazer tanta parte tática como a bola parada, dar atenção exata para as 2 coisas, dou as minhas opiniões do que eu gosto, da maneira que eu gosto, o Charles trabalha com eles, mas de fato nós não temos, hoje por exemplo, não tínhamos um grande cabeceador, né? Não temos esse jogador, Canu, chão, acha passes entre linha, como foi um passe bonito para o William que ele deu, o William Everton Ribeiro servindo Juba, atacando o espaço do defensor que sai atrás do William. Santi acha muito passe entre linhas, mas não tem como principal virtude o cabeceio. Tanto é prova disso que nós colocamos o Gabriel Xavier no momento que o Verratti entra no jogo. Então nós sofremos disso, não temos. Eric cabeceia muito bem, nem sempre está dentro do campo de jogo, que é um terceiro jogador que tem bom jogo aéreo, tem gols de cabeça. Então é uma fraqueza, é algo que a gente precisa nas contratações tentar, através dessas contratações também, aumentar a estatura do time. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Nos últimos 3 jogos antes da partida de hoje contra o Vasco, o Bahia sofreu 8 gols. E hoje acabou passando a partida ileso, sem sofrer gol nenhum. Queria que você comentasse um pouco sobre a evolução defensiva desse time dos últimos jogos para hoje e o que você espera aí para as próximas partidas em relação a isso. Eu acho que não dá para você falar sobre evolução de um jogo para outro, assim, né? É circunstancial. Acho que nós erramos muito nos últimos jogos, cometemos erros maiores do que o normal. Hoje, eu acho que nós jogamos bem como um todo, controlamos o jogo. Não tivemos tantas oportunidades claras de gol, especialmente no primeiro tempo, mas tivemos sempre com a bola controlando, saindo bem. Não cometemos quase erros de passe. O Canu, uma ou outra viradinha ali no primeiro tempo, que acabou errando. Mas erramos poucos. O Ronaldo dominou uma bola que veio lá em cima, direita, passe para o lado. Ou seja, nesse sentido, o time vem sempre evoluindo, vem jogando bem. Hoje, eu acho que nós marcamos bem o Vasco como um todo. E não é, quando toma um gol, não é culpa da defesa, dos zagueiros, da linha de 4. Mas às vezes eu sei que vocês comentam, não pode falar da falha individual. Eu nunca condeno um jogador, nunca nada. Mas às vezes eu relato para vocês o que eu vejo e vocês veem. Eu não tenho por que esconder, eu não escondo absolutamente nada deles. Converso sempre com eles. Quando acaba o jogo, a amizade sempre continua no campo. Eu vou cobrá-los e tudo. Então não vejo motivo para às vezes não citar. Hoje, o Juba, por exemplo. Você não concorda comigo que o Juba defensivamente fez um grande jogo hoje? Quantas bolas de gol, daquele gol do Fortaleza, por exemplo, que aconteceu, o segundo gol do Fortaleza, quantas o Juba tirou hoje? Então, às vezes é um pouco de concentração, o cansaço também da viagem, do Juba, né? Então acontece você fazer um jogo ruim, um jogo que você não rende bem. Hoje o Juba defensivamente, ofensivamente nem se fala, ele sempre faz bons jogos. Defensivamente hoje ele foi melhor, nós observamos, corrigimos, tentamos mostrar o posicionamento.
Se você que gosta de fazer análise, você vai ver um cruzamento, o Santi individual, Juba individual e Canu individual. Os 3 no homem, não deixamos cabecear, uma bola passa no primeiro tempo. Você vai achar isso, porque você é um menino bom. Você vai ver que nós marcamos melhor através da correção de vídeo. Mas eu não posso dizer para você que há uma evolução, porque é somente um jogo, né? Para haver uma evolução, a gente tem que mostrar mais vezes. Valeu!